Bom, meus amigos, voltamos para o segundo vídeo da aula 5. Vamos continuar. Galera, vamos dar continuidade aos nossos estudos de interrupção e suspensão. Nós vimos já o que é suspensão e interrupção, vimos os casos de interrupção, acabamos todos os casos de suspensão. Inclusive, na interrupção, nós vimos as faltas justificadas. E agora nós vamos entrar nos casos complexos. O que são casos complexos? Nos casos de suspensão e interrupção, eu tenho situações muito óbvias, como a greve, como, por exemplo, a situação da pessoa que tem descanso, como férias, dentre outros. Isso daí é muito óbvio, é muito visível se é interrupção ou suspensão. Entretanto, existem algumas situações que não são óbvias, que são mais complexas. Entre elas, galera, nós temos 3 grandes casos. Bruno, mas o que é isso de complexo? Complexo são situações, são casos no qual eu não consigo bater o olho e já falar se é suspensão ou interrupção. São situações onde eu dependo de uma análise mais complexa. Todas elas são casos onde o judiciário teve que intervir e explicar se é suspensão ou se é interrupção. E adivinha o que vai cair na sua prova? Tanto aqui na faculdade quanto fora dela. É óbvio que vai ser os casos complexos. Adivinha o que você vai discutir no judiciário quando você for advogado? Casos complexos. Então notem, os casos simples eles já são gritantes, todo mundo sabe se é interrupção ou suspensão. Os casos complexos que são os mais importantes. E eu trago os 3 principais casos complexos para vocês. Vamos dar uma olhada? Primeiro deles, auxílio-doença ou acidente do trabalho. Quando a gente fala de casos complexos, a gente tem que pensar o seguinte: no acidente de trabalho ou doença do trabalho, a resposta se é suspensão ou interrupção parece óbvia, mas não é. Vamos entender. Tanto na doença quanto no acidente de trabalho, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador. Os primeiros 15 dias é o empregador que paga. Logo, doutores, tome cuidado. Os primeiros 15 dias eu não trabalho, eu recebo e conta para tempo de serviço. Nesse caso, é óbvio, tem remuneração. Se tem remuneração, tem T. Logo, é interrupção. Logo, os primeiros 15 dias de acidente de trabalho ou doença do trabalho que me impossibilita trabalhar, eu estou recebendo do empregador. Logo, nesse caso, interrupção. Tá bem. Mas vamos deixar a coisa mais picante. Imagine vocês que eu fiquei 15 dias. Passados 15 dias, eu passo por uma vistoria no INSS. O INSS fala assim: olha, não tem condição do Bruno trabalhar mesmo. Eu vou dar um auxílio doença, um auxílio acidente de trabalho, para ele ficar sem trabalhar. Eu paro de trabalhar. Nesse caso, eu não trabalho, mas também, teoricamente, eu não recebo do empregador. Nesse caso, meu contrato suspende ou interrompe? Não sei. Tem 2 correntes. A primeira corrente fala assim: quando o empregado, ele para de trabalhar recebendo auxílio doença ou acidente de trabalho, durante 6 meses, se ele retornar, conta para efeito de férias. Então não parou todos os efeitos, sendo o típico caso de interrupção. Por mais que ele não receba salário do empregador, por 6 meses ainda conta para efeito de férias. Logo, só seria suspensão depois de 6 meses de eu receber o benefício. Essa é a corrente minoritária. A corrente majoritária fala assim: se porventura passou do 15º dia e eu estou recebendo um auxílio doença do Estado, eu já tenho suspensão do contrato de trabalho. E, doutores, a OAB do Brasil já se posicionou no sentido de ser suspensão na sua prova. No exame caiu uma questão desse jeito e a alternativa correta era suspensão. Houve o pedido de recurso falando que existia posição em sentido contrário, mas a OAB não aceitou. Então hoje eu posso afirmar para vocês, para efeitos de exame de ordem, suspensão durante a doença ou acidente de trabalho. Beleza? Tranquilo? Mas nós temos 2 correntes. Então, os primeiros 15 dias, interrupção. Depois do 15º dia, passei por vistoria. Primeira corrente minoritária é interrupção, porque durante 6 meses conta para as férias. Segunda corrente
é mera suspensão, porque eu parei de receber do empregador e estou recebendo do Estado. Beleza? Tranquilo? Matamos então o primeiro caso. Primeiro caso complexo. Segundo caso complexo, aposentadoria por invalidez. Vamos entender esse troço. Doutores, num primeiro momento, quando você escuta falar em aposentadoria, a sua cabeça já fala assim, opa, aposentadoria é fácil. É extinção do contrato de trabalho. O contrato de trabalho parou de existir. Ora bolas, se porventura eu me aposentei, eu não tenho mais vínculo de emprego. É essa a lógica, não é? Não. Vamos entender o Instituto da Aposentadoria por Invalidez. Na aposentadoria por invalidez, o empregado já não tem mais condição de prestar serviço. O empregado não tem mais condição de trabalhar, de labutar. Como ele não tem condição de trabalho, como ele não tem condição de trabalhar nessa situação, ele é afastado, fica em casa, recebendo uma aposentadoria da Previdência e não trabalha. Logo, durante esse período, o empregado não trabalha, não recebe do empregador, não conta para tempo de serviço. Logo, ele vai receber do INSS. Aí você ainda está pensando, Bruno, mas então, extinguiu. Não, sabe por quê? Porque tem um direito que esse trabalhador tem. Esse empregado que fica suspenso, ele tem o direito de voltar ao trabalho se porventura ele perder a aposentadoria. Vamos entender isso. Doutores, sempre que alguém recebe aposentadoria por invalidez, ele passa por uma vistoria, ou de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, ou de 5 em 5 anos. Essa vistoria que ele passa é para averiguar a situação dele. Ou seja, ele ainda tem aquela doença que impede ele de trabalhar? Pois, afinal de contas, imaginem que eu estou ganhando uma aposentadoria por invalidez, mas um médico que eu fui faz um ato milagroso e eu volto daquela situação que me impossibilitava de trabalhar. Ou até mesmo, vamos num exemplo mais simples. Imagine vocês que no lugar do milagre do médico, eu fui aqui em Aparecida, fiz uma promessa para Nossa Senhora e ela realizou o meu sonho e fez com que eu me recuperasse daquela doença. Doutores, de novo, eu preciso da aposentadoria por invalidez? Não. Afinal de contas, eu preciso da aposentadoria por invalidez? Não preciso mais. Nesse caso, eu perco a aposentadoria. Então notem, se aquele que está com aposentadoria por invalidez deixar de recebê-lo, seja por qualquer motivo, ele vai ter resguardado um direito, o direito a retornar com o mesmo empregador na mesma função anterior. Então notem, doutores, a aposentadoria por invalidez pode ser perdida e é resguardado o direito de retorno do funcionário. Por isso mesmo, eu não posso falar em extinção, eu não posso falar em fim do contrato de trabalho, porque se tem o direito do retorno, não posso falar em fim do contrato. Por isso mesmo, toma cuidado. Aposentadoria por invalidez não é extinção, mas mera suspensão do contrato de trabalho. Beleza? Tranquilo, muito facinho. E agora chegamos no caso mais complicado, o mais complicado de todos os casos. Empregado eleito para o cargo de diretoria. Vamos entender esse troço. Doutores, eu falo que esse é o caso mais complicado, porque muita gente tem dificuldade de visualizar, e ele é um pouco mais chatinho. Vamos lá. O que acontece? Esse é um instituto que a gente importou de outros países. Mais ou menos lá na década de 80, começou a rolar nos Estados Unidos um efeito que hoje a gente sente claramente. As empresas que antes ficavam nos Estados Unidos começaram a sair e ir para países com menor número de direitos trabalhistas, com menos organização sindical, para otimizar os seus ganhos. Tem até um filme muito legal do Michael Moore, que chama Joey e Eu, onde ele tenta entrevistar o presidente da GM na década de 80. E a GM, ela foi uma dessas empresas que fugiu dos Estados Unidos. Vou dar um exemplo. Nesse vídeo, tinha uma fábrica da GM em Detroit. E a GM simplesmente fechou as portas na década de 80 e levou a fábrica para um dos tigres asiáticos. Pois bem, quando Michael Moore foi entrevistar os funcionários da empresa, os funcionários falavam assim, poxa, o meu avô trabalhou aqui, o meu pai trabalhava aqui, eu estou trabalhando aqui.
Já faz 3 gerações que a gente trabalha para a GM. Se a gente soubesse que eles não estavam aguentando, a gente tinha feito um acordo para diminuição de direitos trabalhistas. A gente tinha feito um acordo para diminuir salários. Porque agora essa tradição de anos da gente trabalhar está morrendo. Pois bem, meus amigos, nessa época, os empregados começaram a se perguntar o seguinte: eu preciso ter um exemplo ou uma pessoa do nosso grupo na diretoria da empresa. Para quando a empresa for tomar uma decisão dessa, de fechar as portas e ir embora, a gente poder se organizar e entrar em acordo. A gente poder fazer um movimento frente ao ente público, ao Estado, para de repente manter essa empresa com diminuição de carga tributária e trabalhista. Ou seja, para resguardar os nossos direitos, para resguardar o nosso vínculo de emprego. E a partir daí eles lutaram para ter um representante dos trabalhadores dentro da diretoria da empresa. E assim começou uma luta para eles terem essa representação. Pois bem, meus amigos, quando eles começaram a lutar por isso, eles conseguiram. E foi criada a figura do empregado eleito para o cargo de diretoria. O Brasil, ele vê esse movimento e importa para o Brasil essa característica do empregado eleito para o cargo de diretoria. Mas no Brasil a gente tem um problemão. Porque isso, desde o começo, trouxe dor de cabeça. Porque, doutores, vamos lá. Quando a gente estudou o conceito de empregado, eu falei para vocês, diretor não é empregado. Pela legislação brasileira, diretor não é cargo de confiança. Não é o cara que tem um ou outro poder do empregador e age em nome desse. Diretor é diferente. Diretor é mero trabalhador. Bruno, por quê? Simples, porque diretor não tem subordinação. Como que ele não tem subordinação? Doutores, o diretor é aquele que tem carta branca numa área da empresa. Mas ele está subordinado ao conselho. Sim, as decisões de conselho geral, ele está subordinado. Mas note, ele tem voz no conselho. Ele tem voto no conselho. Por mais que ele seja voto vencido, ele teve a oportunidade de discutir. E na área dele, ele não tem controle de horário. O número de poderes dele ultrapassa muito a um cargo de confiança. Então entendam, a legislação brasileira sempre tratou o diretor da empresa de forma diferenciada. O diretor real é aquele que supostamente tem carta branca para agir. Por isso mesmo, diretor não é vínculo de emprego, não é empregado. Só que em cima disso, criou-se um monstrinho jurídico. Porque vamos pensar juntos? Doutores, como que eu posso ser, ao mesmo tempo, empregado com subordinação e, ao mesmo tempo, ser diretor sem subordinação? Se eu sou eleito pelos meus colegas a ficar 2 ou 4 anos na diretoria da empresa, me expliquem como que eu posso, ao mesmo tempo, ser empregado e não ser empregado? Como que eu posso, ao mesmo tempo, ser diretor e não ser diretor? Como que eu posso, ao mesmo tempo, ter subordinação e não ter subordinação? É uma coisa de maluco, notaram? Pois bem, em cima dessa situação, foi criada a súmula 269 do TST. Basicamente, ela diz assim: quando o empregado é eleito para cargo de diretoria e ele tem uma função real de diretor, o seu contrato de trabalho está suspenso. Vamos entender esse troço. A CLT está falando basicamente assim: se na sua categoria, se na sua empresa tem essa figura do diretor empregado, esse diretor empregado, enquanto presta serviço, ele deixa de ser empregado e passa a ser diretor. Logo, se eu sou diretor eleito, durante o período que eu estou trabalhando, eu não recebo como empregado, eu não trabalho como empregado e não conta tempo de serviço como empregado. Eu trabalho como diretor, eu recebo como diretor e conta tempo de serviço como diretor. Ou seja, o meu contrato de emprego, de empregado, está de lado. Enquanto que o está vigindo é o contrato de diretor. Ai, Bruno, tá estranho isso. Eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Para ficar mais fácil, imaginem que o seu contrato de trabalho é um brinquedo daqueles da década de 80. Na década de 80 tinha uns brinquedos que levavam um monte de pilha. Imaginem que o seu contrato de trabalho é um contrato com 5 pilhas. 5 pilhas, doutores. Aí sabe o que eu faço?
Eu pego aquele contrato e tiro a pilha da subordinação. Tirei a pilha da subordinação e eu passo a ser diretor. Pergunto a vocês, se tirou a pilha da subordinação, tinha 5 pilhas, tirou uma, ficou com 4. O que vai acontecer com o brinquedo? Vai perder os efeitos. Eu vou conseguir fazer funcionar o brinquedo? Não. O brinquedo vai ter algum efeito? Não. Ou seja, durante o período que eu sou diretor, eu perco a subordinação. Por eu perder a subordinação, meu contrato perde os seus efeitos. Em contrapartida, o meu contrato de diretor tem todos os efeitos normais. Logo, a ideia é dizer o seguinte: durante o período que eu trabalho como diretor, eu recebo como diretor e conta tempo de serviço como diretor. Não conta tempo de serviço como empregado. Tá bem. Agora imagine que o meu mandato para diretor é de 2 anos. Acabou os 2 anos. E aí? Opa, meu contrato de emprego volta a funcionar normalmente. Eu volto à minha função de empregado e recebo normalmente. Notou? Beleza? Então funciona assim. Durante o período que eu estou trabalhando como diretor, eu não recebo como empregado, eu não trabalho como empregado, não conto tempo de serviço como empregado. Eu trabalho como diretor, recebo como diretor e conto tempo de serviço como diretor. Quando eu deixar de ser diretor, meu contrato de trabalho volta a funcionar e eu trabalho como empregado, recebo como empregado e também conta tempo de serviço como empregado. Logo, durante todo o período que eu sou diretor, o meu contrato de emprego só está suspenso. Ele não está extinto, ele não está interrompido, pois ele é sem remuneração. Tranquilo? Beleza? Mas toma cuidado com uma observação da súmula 269 do TST. Essa súmula vem e fala assim pra gente. Olha, durante aquele período que o seu contrato está suspenso, só vai ter suspensão real em uma situação. Só vai ter suspensão real em um caso. Se porventura eu tiver a função de diretor real. Que negócio é esse? Imaginem que eu sou eleito diretor da empresa. Só que eu continuo trabalhando no chão de fábrica. Eu não participo das reuniões do conselho. Eu não tenho voto. Eu não fico nem sabendo o que vai acontecer na empresa. Eu só tenho o nome de diretor. Nesse caso, o que acontece? Opa, nessa situação meu contrato não está suspenso. Ele está normal. Isso é uma fraude, tranquilo? Logo, essa história de suspender o contrato do empregado e ele ser diretor é só na situação de eu ser diretor de forma verídica, de forma efetiva, de forma real. Tranquilo? Beleza? Tranquilinho, tranquilinho. Vimos então os casos aí complexos. E para terminar a nossa aula, queria só deixar um recadinho. Pessoal, nós estamos chegando aí à semana de prova. Muita gente está com dúvida sobre o que vai cair, tá bem? Basicamente, vai cair no máximo até a parte lá de antes de suspensão e interrupção, tá bem? Antes das condições análogas, ou seja, vai parar em contrato de trabalho. O último slide que vai cair na nossa prova é formas do contrato de trabalho, tá bem? Dá uma olhada, começa lá no primeiro slide, quando eu falava de temas introdutórios, que ainda foi a aula oficial, né, presencial, mas na aula remota vai até essa parte do contrato de trabalho, sendo o último slide formas de contrato de trabalho, tá bem? Ou seja, não vai cair suspensão, não vai cair interrupção. Para ajudá-los, eu gravei uma revisão que vocês vão assistir e além disso, além da revisão, eu também fiz um simuladinho, tá bem? Por obviedade, quem está assistindo esse vídeo e for da turma da manhã, vai valer a pena saber disso pelo vídeo. Quem é da turma da noite, não, porque já vai fazer a prova na primeira semana, tá bem? Mas eu vou repetir isso lá no meu vídeo de revisão. Fechado? Pois bem, doutores e doutoras, queria mais uma vez agradecer a todos, me colocar à disposição e um último ponto que é importante. Pessoal, poucos alunos têm entrado na videoconferência para tirar dúvidas. Não deixe de entrar, isso é muito importante. Afinal de contas, você está assistindo as aulas de forma remota. Eu gravo aula para o YouTube. Então, em decorrência disso, tirar dúvida é fundamental. Beleza? Tranquilo? Então tá, galera. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.